Ele que possa transmitir essa palavra de forma personalizada ao seu coração e possa te dar nessa noite essa porção tão maravilhosa da presença dele através da palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é tão extraordinário. Obrigado porque o Senhor nos atraiu para este lugar. Eu sei que a tua presença já está aqui, a sua unção também. Então, Espírito Santo, que eu peço ao Senhor, que o Senhor possa transformar essa palavra em uma palavra rema dentro de nós e venha nos transformar de dentro para fora. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos aqui os nossos ouvidos físicos e espirituais diante do Senhor e pedimos, fala conosco, Espírito Santo, fala conosco, Pai. Fala através da sua palavra e que essa palavra faça a diferença em nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia, acompanhe comigo. Mateus capítulo 16, verso 18. Mateus capítulo 16, verso 18. Temos aqui no telão também, você pode acompanhar. A palavra de Deus diz assim, Jesus declarando: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu lhes dei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Uau, que palavra! Que palavra, que palavra! Já podíamos fechar a Bíblia e ir embora para casa, diante de uma declaração dessa de Jesus para nós. Jesus declara então essa palavra logo após Pedro ter tido a revelação do Espírito que Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus faz essa declaração sobre esta verdade, sobre esta pedra. Pedro, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus faz essa declaração, usa uma palavra no grego chamado eclesia, para falar sobre a igreja. Eu edificarei a minha eclesia e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Quando esses discípulos estavam ouvindo essas palavras de Jesus, logo eles assimilaram o que Jesus queria dizer, porque Jesus estava fazendo um paralelo com a cultura romana daquela época, porque também César tinha a sua eclesia. César tinha a eclesia dele, a igreja dele. Dentro da igreja de César também tinha os apóstolos. Quando Jesus usa algumas figuras, logo aquele povo estava entendendo o que Jesus queria dizer. E então César, como ele fazia, era o maior conquistador daquela época, quase todo mundo antigo foi conquistado por Roma. Então, Roma chegava através da eclesia, que era um grupo de pessoas, de conquistadores, mais os apóstolos, que seriam como representantes de Roma, chegava diante de uma cidade. E naquela época, a maioria das cidades eram todas muradas e tinham portões, para que pudesse então impedir uma invasão de um inimigo. Então, Roma chegava com aqueles soldados, aquela eclesia, e declarava lá na porta: abram as portas, porque o reino de Roma é chegado. Era assim que dizia. Se vocês abrirem as portas, então nós podemos entrar e vocês serão subjugados a nós, mas serão colônia, nós vamos conviver juntos, mas debaixo do senhorio de Roma. Mas se vocês não abrirem as portas, nós vamos derrubar essas portas, vamos dominar de qualquer jeito, nós somos Roma e vocês vão morrer.
Esse era o contexto. E quando Jesus faz essa declaração, então, eu edificarei a minha eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Logo veio aquela imagem de Roma conquistadora. Uau, quem pode ser ali contra Roma, e quem será contra a eclesia de Cristo? Sabe quem é a eclesia de Cristo? Eu e você. Eu e você. E Jesus faz essa declaração: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida e contra a sua vida. Você pode dar um amém por isso? Você crê mesmo nisso? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Obrigado, Jesus. Somos a sua eclesia. Muito obrigado, Senhor. Nós ouvimos uma palavra no domingo falando muito sobre paternidade. O pastor Guilherme trouxe uma palavra tão fantástica, tão extraordinária, reveladora para nós. Eu quero usar um dos versículos que ele usou também aqui, dentro de Romanos 8, que diz assim: o que diremos, pois, Romanos 8, 31, o que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que diremos diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta. Eu pergunto para você: se Deus é com você, quem será contra você? Quem pode se levantar contra você se você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus? Quem pode se levantar? O que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, por que nós estamos com medo? Se Deus está conosco, se foi Deus que nos chamou, e a palavra de Deus garante isso para mim e para você, pois foi eu que os chamei, eu os nomeei, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que vocês pedirem em meu nome, o Pai lhes conceda. O Senhor nos garante que se Ele estiver conosco, nós seremos bem-sucedidos na nossa vida. E a nossa vida é uma vida por completo, porque o Senhor nos garantiu uma vida abundante em todas as áreas. Se o Senhor está conosco, quem será contra nós? Quem será? Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No verso 15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Nós aprendemos, domingo que vem vamos falar mais um pouco sobre isso. Mas nós não recebemos um espírito que traz temor novamente, para nós ficarmos aprisionados, atemorizados, não. Nós recebemos a adoção do Pai, e essa adoção do Pai diz: eu estou com você até o final dos tempos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta adoção desse Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito da coragem, ele veio para nos tirar do medo, porque o medo é algo que quer paralisar as nossas vidas. O medo é aquelas cidades, quando Roma chegava, tremiam as pernas, as pessoas ficavam apavoradas, porque Roma havia chegado. Nós somos de um exército muito mais poderoso que o exército de Roma daquela época. Nós somos o exército do Deus vivo. E o que pode nos dar medo, então? Porque às vezes nós nos deixamos paralisar diante de situações. Se a palavra de Deus nos garante que o Senhor já nos deu a vitória em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores em todas as coisas, em Cristo Jesus. Porque às vezes, então, nós ficamos tão atemorizados, ficamos paralisados, às vezes, diante de situações, de circunstâncias, diante do inimigo. Eu quero usar uma história que está em 1 Reis, capítulo 17. Você com certeza já ouviu essa história. Eu não vou ler todo o texto, porque é bem longo e eu tenho pouco tempo para falar sobre isso. Mas o exército de Israel, ele se colocou a combater o exército filisteu.
Então, o exército de Israel é um exército poderoso. O exército de Saul já havia conquistado muitas terras, havia sido bem sucedido em muitas batalhas. Então, o exército filisteu foi para ter esse embate com o exército de Israel. Então, todo o exército se colocou diante ali para enfrentar o inimigo. Você já se deparou assim, de frente com o inimigo? O exército de Israel estava assim, de frente com o inimigo. Seria mais uma batalha, seria mais uma vitória. Porque o povo de Israel estava acostumado a vitórias. O Senhor estava com ele. Era o exército do Deus vivo. Mas de repente, do meio das fileiras do inimigo, sai um homem de 2,90 metros de altura. É o que a palavra de Deus diz, era grande. Esse homem era experimentado na guerra e dava para ver pelo seu porte físico e pela sua armadura. Diz que a lança dele, só a ponta da lança tinha mais de 6 quilos. Imagina alguém carregar uma lança dessa. Capacete de bronze, uma couraça, cheia de escamas de bronze, com um latão como é que chama esse negócio aqui? Canela, na canela. Meu Deus, é um branco. Na canela. Um homem se levantou então e disse ao povo, à nação de Israel, ao exército de Israel: vocês são servos de Saul e nós somos filisteus. Vamos parar com essa brincadeira aqui, vamos acabar com essa guerra. Só venha um homem e lute comigo. Foi a proposta desse gigante chamado Golias, desse guerreiro chamado Golias. E disse: um homem, vocês enviam um guerreiro, ele luta comigo, e aquele que vencer, o povo que perdeu, se torna então escravo e subjugado pela outra nação. Não precisava muitas pessoas morrerem, não precisava nada daquilo. Era a proposta. E a palavra de Deus diz, você pode ler a história, que todo o exército de Israel, inclusive o rei Saul, tremeram de medo, ficaram atemorizados e fugiram. O Deus daquela nação havia mudado? Será que eles tinham trocado o Deus? Não, o Deus era o mesmo. Eles lutavam em nome do Senhor. O Senhor continuava o mesmo daquela nação. Mas diante de uma afronta de Satanás, diante de um guerreiro que se levantou dizendo palavras, e eles olharam então para aquele homem e viram: quem pode destruir este homem? Quem pode lutar com ele? Quem pode matar esse homem? Eles olhavam um para os outros. Quem pode enfrentar um guerreiro de 2,90 metros? E foi assim durante 40 dias. Todas as manhãs, aquele guerreiro saía das fileiras dos filisteus e afrontava: onde está aquele homem que vai me enfrentar? Quem é que vai poder me enfrentar? Queridos, na nossa vida hoje, muitos enviados do inferno, muitos espíritos malignos, muitos gigantes Golias espirituais, eles vêm, se levantam, saem da fileira do inimigo e diz: quem que vai me enfrentar? E esse espírito, ele vem para paralisar o corpo de Cristo, o exército do Senhor, o mesmo exército que o Senhor Jesus diz: eu edificarei a minha eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Levanta um espírito e diz: eu sou mais forte que essa eclesia. E muitas vezes tem paralisado muitas pessoas com medo de enfrentar o inimigo. Talvez você está pensando em alguns inimigos que tenham se levantado diante de você, ou já se levantou e você já venceu. Talvez alguns que estão te afrontando neste momento. Mas lembre-se de quem foi o Deus que te chamou? Quem foi o Deus que te nomeou? Quem foi o Deus que te comprou? Quem foi o Deus que te convocou para esta guerra? Nós estamos numa guerra. Durante 40 dias, todas as manhãs, todas as tardes, Golias se levantava, afrontando. Mas um jovem, Davi,
Ele veio trazer a marmita para os irmãos que estavam na guerra e para levar também notícias para o pai dos seus irmãos, porque 3 dos irmãos de Davi, 3 dos 7, serviam o exército. Então Davi chegou naquele ambiente e viu aqueles homens com medo. E perguntou: o que está acontecendo? Então um dos soldados disse: olha, está acontecendo isso. Logo enquanto estavam falando, Golias se levantou e mais uma vez veio afrontar. 40 dias. 40 dias. Saul fez até uma proposta para quem enfrentasse aquele gigante e ganhasse. Disse: quem enfrentar o gigante e ganhar, além de casar com a minha filha, vai ter os seus impostos para o resto da vida e da sua família quitados. Ninguém paga mais imposto nenhum. Vai ser genro do rei, não vai pagar mais imposto. Talvez aqueles soldados conversando sobre essa proposta, talvez dizia: o imposto nem é tão caro assim. Eu nem queria casar mesmo, quanto mais com a filha do rei. Talvez muitos daqueles soldados, se fosse nos tempos de hoje, naquela época todos deveriam se alistar, mas se fosse na época de hoje, olha, eu não vou servir, nem vou me alistar, eu vou correr. Talvez pensando: maldita hora que eu fui me alistar para este exército, agora estou aqui e nós vamos perder essa guerra. 40 dias de afronta foi minando a fé daqueles homens e eles se esquecendo então de quem era o Deus que eles serviam. Davi chega nesse contexto, leva a marmita, deixa a marmita lá com os irmãos e pergunta: o que está acontecendo? O gigante levanta e faz aquela afronta. Cadê este homem? Davi falou: o que vocês disseram mesmo? Vai ganhar o quê? Quem enfrentar esse homem? Como ele pode afrontar o exército, não de Saul, o exército do Deus vivo e continuar vivo? Impossível. Logo aqueles homens levaram esse relato para Saul. Saul tem um menino aí que ele está indignado com essa situação. Saul falou: traz ele aqui na minha presença. Talvez imaginando que era um homem, um valente, um guerreiro, um porte físico quase do tamanho de Saul, de Golias, e chega então diante de Saul. Saul falou: é isso? Você, menino, quer enfrentar o gigante? Você não pode. Foi essas palavras de Saul: você não pode enfrentá-lo. Davi falou: por que não? Olha o seu porte, você é moço ainda. E Golias é um guerreiro experimentado, ele é um homem de guerra. Quase dizendo: ele vai te comer vivo, cara, ele vai te rasgar. Como você vai enfrentar? Aí Davi conta a história dele para o rei. Rei, eu cuido das ovelhas do meu pai. E certa vez veio um leão para tomar uma das ovelhas, e eu peguei pela juba e matei esse leão. Depois veio um urso também querendo arrebatar as ovelhas do meu pai, e eu matei o urso. Quem é esse incircunciso? Deus vai entregá-lo nas minhas mãos. O rei ficou espantado. Que menino corajoso. O rei estava tremendo de medo, estava lá na tenda dele, bem longe das fileiras. Aí o rei falou: esse menino aí, ele é diferente. Mas menino, deixa eu te dar aqui algumas coisas, porque você vai enfrentar um gigante experimentado. Então veste a minha armadura, quem sabe não te dá sorte. E Davi vestiu então a armadura do rei. E quando vestiu a armadura do rei, pegou aquela espada pesada, falou: esse negócio não é para mim, é desconfortável, eu não consigo andar. Muitas vezes, queridos, nós estamos assim, nós decidimos então enfrentar o nosso inimigo. O inimigo se levanta, de tempo em tempo, ele vem afrontar. E você diz: eu vou então, vou enfrentar esse gigante, vou enfrentar esse espírito. Mas aí alguém propõe para você vestir uma roupa, a roupa que é dele. Muitas pessoas têm desistido, inclusive, de chamados ministeriais, sabe por quê? Quer vestir a roupa do outro. Se eu te der a minha roupa para você vestir, se não for o meu número, você vai ficar ou apertado ou vai ficar folgado. Não vista a roupa do outro. Deus tem algo em particular para cada um de nós.
Quando Deus te chama para liderar algo, pessoas, sua família, você pode usar exemplos de outras pessoas, com certeza, olhar aquilo que está dando certo, mas Deus tem algo em particular com você. Saul quis que Davi vestisse a armadura dele, mas a armadura de Saul era para Saul, não cabia nele. Davi disse: olha, rei, me perdoa, mas eu não consigo andar com isso aqui. Vai me tirar a mobilidade. Não. Então Davi tirou aquela armadura, deixou a espada do rei de lado. Falou: o que eu sei fazer? Eu sei brincar de estilingue. Passou no riacho, pegou 5 pedras, daquelas bem lisinhas, pegou a sua funda, que nada mais que é um estilingue daquela época, e foi enfrentar Golias. Parece uma coisa ilógica, havia um exército do outro lado de Israel, homens preparados, homens experimentados, mas nenhum deles teve coragem de enfrentar. Sai o menino então, de trás lá das ovelhas, vem trazer marmita, cai de paraquedas na história e diz: eu enfrento. Quero dizer para você, querido, que Deus chama pessoas e capacita elas para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Mas muitas vezes nós ficamos paralisados, achando que primeiro Deus vai ungir alguém, vai primeiro preparar para poder chamar. Não, Deus chama e capacita. Não é pela nossa capacidade que Deus vai fazer alguma coisa. Deus está procurando homens e mulheres que tenham coragem, que põem a faca no dente e diz: essa guerra é comigo. É comigo. Você pode dizer isso? Essa guerra é comigo? Ah, pode ser melhor do que isso aí. O inimigo nem vai ficar espantado com essa guerra comigo aí, não. Vamos mais uma vez? Diga: esta guerra é comigo. Ah, queridos, quantos cristãos têm vivido uma vida morna, uma vida escondida, uma vida dentro da tenda, assim como Saul estava, apesar de ser rei, ungido pelo Senhor para governar. Ele estava dentro da tenda com medo do inimigo. E quantos cristãos estão assim, dizendo: olha, se ninguém disser então para Golias que vai enfrentar ele, nós vamos cozinhando o galo aqui, até todo mundo morrer, vai ficar aqui. Ele sai de manhã e à tarde, quem sabe quando ele estiver bem velhinho, ele não aguentar levantar a espada, alguém enfrente ele. Muitos cristãos têm vivido assim: eu não mexo com o diabo não mexe comigo, nós vamos viver a nossa vida aqui, ele no canto dele, eu no meu canto, eu sirvo a Deus aqui, devagarzinho. Deus não nos chamou para isso. Eu edifico a minha eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse sou eu e você. Qual é o desafio que você tem vivido? Esse exército estava vivendo algo. Se alguém se levantasse assim como Davi se levantou, não é por causa de Davi, é por causa da postura. Ninguém teve a postura de se levantar em nome do Senhor. Davi foi então diante de Golias, com 5 pedras e um estilingue. Quando Golias viu, disse: vocês estão de brincadeira comigo? É pegadinha do Faustão. Vem um menino com pau e pedra para me enfrentar. E falou para Davi: menino, por que você está fazendo isso? Eu vou te matar. Ah, Davi era íntimo com o Senhor. Ele já enxergou o gigante morto e disse: hoje mesmo eu darei a sua carne para as aves dos céus. Hoje mesmo você vai morrer. E os cadáveres do exército filisteu ficará espalhado por todo esse campo. Golias falou: você está de brincadeira? Como assim? E Golias veio para cima de Davi. Davi com uma pedra. Diga: uma pedra. Diga: uma pedra. O que você precisa? De uma pedra. O que é a pedra? Palavra de Deus. Uma pedra, uma palavra. Davi pegou aquela pedra, colocou na funda, girou aquela funda e soltou. Aquela pedra, ela foi guiada por GPS, pelo Espírito Santo, com certeza. Porque a palavra de Deus diz que ela foi direto na testa.
Aquele gigante, ele estava com um capacete de bronze, mas havia alguma abertura naquele capacete, onde aquela pedra passou. E a palavra de Deus diz que cravou na fronte do gigante, e ele caiu sobre o seu rosto. Imagina, aquele homem daquele tamanho caindo sobre ele. O que Davi fez? Davi subiu em cima do gigante. Você quer pisar no inimigo? Quer pisar no inimigo? Seja ousado. Quer pisar no inimigo? Não deixe o inimigo pisar em você. Davi subiu em cima dele. Imagina aquele menino franzino em cima de um gigante. Puxou a espada do próprio Golias. E com a arma que ele ameaçava, cortou a cabeça de Golias. Ousadia. Poderia ser qualquer um dos milhares de soldados ou o rei Saul, mas ninguém se levantou para falar em nome do Senhor. Davi tinha declarado para Golias: você vem com espada, com lança, com essa armadura tua, mas eu venho em nome do Senhor. Esta é a minha arma, esta é a minha arma. Eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus vivo, um Deus da batalha. Ele nunca perdeu uma batalha. Por que vai perder hoje? Quem é esse incircunciso? E eu pergunto para você, qual é a batalha que você está enfrentando? De vez em olhar para o gigante, olha para o Deus que você serve, o Senhor da guerra, o Senhor que nunca perdeu uma batalha. É Ele que está comigo e com você. Eu edifico a minha eclesia e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Satanás, o que ele quer fazer? O que ele pode fazer? Se levantar, nos afrontar, para que se talvez nós estivermos sem fé, aquele espírito de medo tome conta da nossa vida e nós vamos ficando subjugados à ação do inimigo. O Senhor não nos chamou para ter medo, porque nós não recebemos um espírito para vivermos novamente atemorizados, mas nós recebemos o Espírito que nos adota como filhos do próprio Deus, o Deus dos exércitos. Qual é a guerra que você tem enfrentado? Coloque Deus na tua frente, coloque o Deus na sua frente. Então Davi, ele venceu esta guerra, cortou a cabeça de Golias. E ele levou então a cabeça de Golias como um prêmio. Ele ficou por horas carregando aquela cabeça. Para onde que ele ia? Saul mandou chamar ele, eu quero conhecer esse menino mais de perto. Davi chegou diante dele com aquela roupinha lá, segurando o quê? Cabeça de Golias. Esse é o meu prêmio. O Senhor está entregando o inimigo nas tuas mãos, querido. Não deixe o temor, não deixe o medo te paralisar em nada. Seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, seja na sua família, mas pegue esta pedra que é a palavra de Deus, que são as promessas de Deus para mim e para você, e lance diante do inimigo, derrube ele com a palavra de Deus. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus falou, Ele cumprirá na sua vida, no nome de Jesus. Nós estamos diante de um desafio muito grande que Deus nos deu como exército do Senhor neste lugar. Nós temos um projeto de ganhar as nossas cidades para Jesus. Nós temos algo, uma palavra de Deus dizendo: Barueri, vem para Jesus. É uma palavra de Deus. Quando aquele exército filisteu se colocou diante do exército do Senhor, já tinha uma palavra de Deus: passe por cima deles. O Senhor tem uma palavra para mim e para você: ganhar muitas pessoas para Jesus. O nosso exército, o exército do Deus vivo, vai avançar. Mas Satanás, o que ele pode fazer? Atemorizar. Mas como vai ser? Como nós vamos ganhar uma cidade? O inimigo é muito mais forte. Não, o inimigo não é muito mais forte. Ele pode usar uma armadura que põe medo, pegar uma lança bem grande, uma espada bem afiada, mas você tem uma outra espada afiada nas tuas mãos, que você vai derrotar o inimigo. Então não deixe nada paralisar a tua vida, seja em qualquer área. Coloque o Senhor diante de você. Se você é um líder de life group, coloque o Senhor diante de você. Coloque Ele diante da batalha. O inimigo vem com
com espadas, você diz: eu vou em nome do Senhor. Eu e o meu grupo aqui somos daqueles que não retrocedem, mas são daqueles que avançam, sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé. Faça parte deste exército. Se você tem passado por tempos de medo, de paralisia espiritual, o Senhor quer tirar esse medo do seu coração, porque isso aí é uma afronta do inimigo, é seta do inimigo com certeza. Porque se Deus está conosco, quem será contra nós? Quem será? Quem pode contra um ungido do Senhor? Ninguém. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero te desafiar a algo a mais. Se você tem passado por afronta do inimigo, assim como o exército de Israel passou 40 dias sendo afrontados de manhã e de tarde. Talvez o inimigo tenha se levantado na sua casa, no seu negócio. Talvez o inimigo tenha se levantado na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, tem te paralisado. Eu quero te desafiar, você sair do seu lugar aí com Davi e vir aqui à frente no nome de Jesus. O Senhor tem algo para fazer com você hoje no nome de Jesus. Aleluia. Aquele gigante tinha nome, chamava Golias. Todo mundo conhecia. Chamava Golias, era um espírito do inferno de afronta. Mas eu pergunto, qual é o espírito que tem te afrontado? Qual é o espírito de medo que tem te afrontado? Tem pessoas que têm medo de ficar desempregado e não poder suprir a sua casa. Tem pessoas que têm medo de não dar certo ministerialmente porque já foi marcado de alguma forma pela igreja, alguma coisa não deu certo. E diz: olha, esse negócio não é para mim. Talvez o Senhor já falou tantas vezes sobre promessas dele para você. Você tem medo. Mas como vai ser? O Senhor está te chamando hoje como um Davi. Você não precisa de muitas coisas. O que você precisa é da palavra do Deus vivo. Você pode dizer para o inimigo: inimigo, você pode vir. Você pode vir vestido do que for.